Olá, meu nome é Guilherme Reis, sou servidor analista em Ciência e Tecnologia do CNPq, onde atuo na área de Tecnologia da Informação. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre os processos de negócio relacionados ao fomento no CNPq. A ideia é mostrar os processos de maneira mais ampla, especialmente para quem teve pouco ou nenhum contato com o assunto. O conteúdo representa a visão em alto nível pela perspectiva da experiência de alguém que enxerga os processos pela área de TI. Portanto, detalhes muito específicos dos processos podem não estar representados, o que não prejudica o objetivo de apresentar uma visão geral sobre o fomento no CNPq. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é a principal agência de fomento à ciência e tecnologia no Brasil e é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os principais objetivos do CNPq, especialmente no escopo dessa discussão, são formação de recursos humanos em ciência e tecnologia, fomento de pesquisa científica e tecnológica e divulgação científica. Em outras palavras, o CNPq investe na formação dos cientistas, procura apoiá-los em sua atuação na pesquisa e, por fim, apoia a divulgação dos resultados alcançados. Vamos falar um pouco sobre como o CNPq procura alcançar esses objetivos. Para realizar a formação de recursos humanos, o CNPq utiliza como instrumento a concessão de bolsas de diversos tipos. Esses tipos são chamados de modalidades de bolsa. Existem modalidades de bolsa para as mais diversas finalidades e diversos públicos-alvo. Há modalidades que alcançam desde estudantes de ensino médio, como bolsas de iniciação científica júnior, passando por bolsas para alunos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, e até pós-doutorado, tanto no Brasil como no exterior. Além da classificação das bolsas em modalidades, elas também são divididas em grupos que estão diretamente relacionados a para quem elas são concedidas. O primeiro grupo são as bolsas individuais, que são concedidas diretamente pelo CNPq para um interessado. O segundo grupo são bolsas concedidas para as instituições, e o terceiro grupo corresponde a bolsas concedidas para uso em projetos de pesquisa. No segundo e no terceiro grupos, o CNPq concede uma espécie de crédito de bolsas para uma instituição ou para o projeto, sem vinculá-lo necessariamente à pessoa que vai ocupar a bolsa. Nesses grupos, quem indica o bolsista para ocupar uma bolsa é a instituição ou o coordenador do projeto, e, de modo geral, o bolsista pode inclusive vir a ser substituído por outro. Um segundo objetivo do CNPq é o fomento à pesquisa, ou seja, apoiar os cientistas em sua atuação na ciência, inclusive os que foram formados com o apoio do CNPq. Para realizar o fomento à pesquisa, o CNPq aporta recursos financeiros para a implementação de projetos, programas e redes de pesquisa e desenvolvimento, diretamente ou em conjunto com diversos parceiros. Os recursos aportados, de maneira geral, são classificados em três tipos: custeio, capital e bolsas. Um projeto de pesquisa pode receber, por exemplo, custeio para aquisição de material de consumo, tais como reagentes para uso na pesquisa, capital para aquisição de equipamentos, por exemplo, e bolsas, sejam aquelas para formação de recursos humanos mencionados anteriormente ou para algum tipo de apoio técnico ou científico. Essas bolsas em projetos podem ser concedidas de duas formas, como cotas ou como um saldo financeiro. A cota é uma espécie de vaga a ser ocupada por um bolsista e é específica para uma modalidade. Por exemplo, se o projeto recebeu 3 cotas, sendo uma para a modalidade A, outra para a modalidade B e outra para a modalidade C, o coordenador do projeto só pode indicar um bolsista para cada uma dessas modalidades. Já nas bolsas controladas por saldo, a concessão é realizada para quantitativos estimados de bolsas de cada modalidade, mas o valor dessas bolsas é convertido em um saldo financeiro de bolsas por projeto, que pode ser alocado de forma mais dinâmica pelo coordenador. No exemplo utilizado, o projeto recebeu uma bolsa da modalidade A, uma bolsa da modalidade B e 3 bolsas da modalidade C. Primeiro, o valor correspondente à soma das mensalidades de todas essas bolsas é convertido para um saldo financeiro.
Depois, o coordenador do projeto realiza a indicação de bolsistas, vinculando uma pessoa em uma bolsa de uma das modalidades aprovadas, e a cada indicação, o valor correspondente à bolsa é debitado do saldo do projeto. Perceba que, nesse caso, a quantidade de bolsas por modalidade não é necessariamente restrita à quantidade que foi aprovada para a modalidade. No exemplo em questão, foi concedida uma bolsa da modalidade A, mas o coordenador do projeto indicou 2 bolsistas para essa modalidade, ou seja, um quantitativo superior àquele que foi originalmente concedido, mas sem extrapolar o saldo financeiro do projeto. O CNPq investe ainda em ações de divulgação científica e tecnológica com apoio financeiro à editoração e publicação de periódicos, a promoção de eventos científicos e a participação de estudantes e pesquisadores nos principais congressos e eventos nacionais e internacionais na área de ciência e tecnologia. Até aqui, vimos que o CNPq realiza a formação de recursos humanos, apoia a atuação dos cientistas e contribui para a divulgação dos resultados das pesquisas. Vimos também que isso é feito com a concessão de custeio, de capital e de bolsas de formação e de fomento à pesquisa em diversas modalidades. Para solicitar algum tipo de apoio, o interessado deve enviar uma proposta em uma chamada pública que seja aberta pelo CNPq. Essas chamadas são abertas para recebimento de propostas, a grosso modo, de 3 formas: fluxo contínuo, calendário regular e chamadas ou encomendas induzidas. No fluxo contínuo, as chamadas estão sempre abertas para o recebimento de pedidos. Um exemplo são chamadas para solicitação de apoio para participação em eventos, onde o período de envio do pedido é orientado pela data do usufruto do recurso, ou seja, o interessado deve enviar o pedido com uma antecedência específica em relação à data de realização do evento. Já o calendário regular corresponde a chamadas abertas todos os anos de acordo com cronogramas específicos. E as chamadas ou encomendas induzidas são abertas de forma específica e isolada para atender políticas públicas, sejam com recursos do próprio CNPq ou de outros órgãos parceiros. Dependendo da estratégia definida, incluindo a necessidade de alcance que se pretenda com uma chamada, ela pode ser subdividida de algumas formas. Por exemplo, para que não ocorra concentração de muitos recursos em poucos projetos, uma chamada pode ser subdividida em faixas de valores solicitados. Outro exemplo seria em uma ação induzida, ou seja, aquela planejada para atender uma política pública, subdividir uma chamada em grupos de temas. Vimos uma introdução sobre o CNPq e quais são os instrumentos utilizados pelo órgão em suas ações. Agora, vamos falar um pouco sobre os processos de negócio que estão relacionados ao fomento. É importante lembrar que a ideia é ter uma visão geral do fomento por uma perspectiva da área de TI, ou seja, etapas de negócio que ainda não possuem suporte de solução tecnológica ou detalhes muito específicos dos processos podem não estar representados. Da mesma forma, embora seja uma perspectiva da área de TI e tenham sido utilizados recursos e ferramentas de desenho de processo de negócio, os fluxos apresentados não são os utilizados do ponto de vista técnico para a implementação nas soluções tecnológicas. Vamos começar falando um pouco sobre os macroprocessos, o que possibilita ter uma visão geral do ciclo de vida de um processo de fomento no CNPq. Além disso, vamos discutir primeiro um caminho principal e, em seguida, falar um pouco sobre caminhos alternativos que podem ser seguidos. Após a definição da necessidade de abertura de uma chamada para recebimento de propostas, é realizada uma configuração da chamada, envolvendo diversos aspectos, como por exemplo a definição dos prazos de cada etapa. Um dos prazos configurados corresponde ao período em que a chamada estará aberta para o recebimento de propostas. Todos os interessados devem acessar a plataforma tecnológica do CNPq, preencher e enviar sua proposta dentro desse prazo. Após o término do período de envio de propostas, é iniciada uma etapa de análise e julgamento em diversos níveis para selecionar aquelas que serão aprovadas para receberem algum tipo de apoio do CNPq.
Para as propostas selecionadas, é iniciado um procedimento de contratação, onde o beneficiário eventualmente deve fornecer algumas informações complementares e firmar um compromisso junto ao CNPq mediante a assinatura de um termo. Após a contratação, é iniciado o período de execução do benefício, ou seja, o período de vigência do processo de fomento do beneficiário. Bolsas individuais entram na folha de pagamento para receber mensalidades de forma recorrente durante o período de vigência do processo. Recursos de custeio e capital são transferidos ao beneficiário. E, nos casos em que os benefícios aprovados incluem cotas ou saldos de bolsas, as instituições ou coordenadores de projetos podem indicar os bolsistas para terem seus processos de fomento implementados e incluídos na folha de pagamento de mensalidades. Ao término da vigência do processo de fomento, inicia-se o processo de prestação de contas, onde o beneficiário envia relatórios técnicos finais e comprovantes de despesas para análise pelo CNPq. Por fim, quando a prestação de contas do processo é aprovada, são executados alguns procedimentos para encerramento definitivo de cada processo, e ao final do encerramento de todos os processos, é realizado o encerramento da chamada como um todo. Além desse fluxo principal, há alguns fluxos alternativos que podem ser seguidos. Após o resultado da análise e julgamento, o proponente que não teve seu pedido aprovado pode apresentar um recurso, onde tem a oportunidade de apresentar uma justificativa como argumentação para que seu resultado específico seja revisto. O mesmo pode ocorrer com um proponente que teve sua proposta aprovada, mas com algum tipo de corte dos recursos solicitados. Os recursos são apresentados e são analisados e julgados por uma instância específica e, caso o resultado seja revisto, o processo segue para as etapas seguintes de forma equivalente àqueles processos que foram aprovados originalmente. Outros caminhos alternativos podem ser iniciados durante a execução do benefício, onde podem ser apresentados diversos tipos de pedido de modificação no processo de fomento que já está em execução. Alguns exemplos são: pedido de prorrogação de vigência, que pode ou não envolver aporte de recursos adicionais. Prorrogação de uma bolsa individual, por exemplo, implica no pagamento de mensalidades adicionais, enquanto a prorrogação de um projeto de pesquisa pode ser motivada apenas pela necessidade de ampliação do prazo necessário para a conclusão das atividades. Pedido de suplementação de recursos, por exemplo, para aporte de mais custeio ou capital. Ou pedido de remanejamento de recursos, por exemplo, conversão de cotas de bolsas para outras modalidades, sejam já aprovadas por projeto ou não aprovadas por projeto, mas previstas na chamada. Por fim, há os procedimentos de cobrança de devolução de recursos e tomada de contas especial para os casos em que os beneficiários não apresentaram prestação de contas ou que tiveram a prestação de contas reprovada. A seguir, vamos detalhar os processos compreendidos entre a apresentação de propostas e pedidos e a prestação de contas. Um pré-requisito para que o interessado possa enviar uma proposta é estar cadastrado no currículo Lattes e possuir o currículo atualizado. Portanto, o primeiro passo a ser realizado é criar ou atualizar o currículo, conforme for o caso. No caso de criação de currículo, há uma etapa de autenticação dos dados cadastrais do interessado junto à base de dados da Receita Federal. Em seguida, o interessado pode preencher e salvar sua proposta quantas vezes forem necessárias, desde que dentro do prazo previsto para o envio, e ao considerar que o preenchimento está concluído, deve explicitamente enviar a proposta para o CNPq. Nesse momento é gerado um recibo de entrega com um número de protocolo e um processo eletrônico de fomento é autuado na base de dados do CNPq. Algumas chamadas possibilitam o envio de diversas propostas pelo mesmo interessado, como no caso do fluxo contínuo, onde o interessado em tese pode apresentar pedidos para participação em eventos distintos.
Por outro lado, há chamadas que não possibilitam o envio de múltiplas propostas pelo mesmo interessado, e nesse caso, se o interessado enviar uma nova proposta, a anterior é descartada, mantendo-se sempre a mais recente. Após o encerramento do período de apresentação de propostas, é iniciada a etapa de análise e julgamento, que começa com o congelamento de currículos dos proponentes pelo sistema, pois a versão de currículo desse momento é a que deve ser considerada para efeito de análise. Além disso, para cada proposta, o sistema gera um arquivo PDF consolidado com o formulário de propósito apresentado, os arquivos enviados como anexos e os currículos congelados, e cria tarefas a serem executadas pelas áreas técnicas, distribuindo-as para as caixas das unidades da organização. Os técnicos das áreas de negócios transferem as propostas para suas caixas pessoais e geralmente efetuam duas tarefas. Primeiro, realizam a indicação de consultores ad hoc para a análise da proposta, e depois analisam a proposta quanto ao seu enquadramento às regras e requisitos previstos na chamada e emitem um parecer sobre isso. Os consultores ad hoc, ao receberem uma indicação, devem avaliar se há algum impedimento para que ele realize a análise da proposta. Ele pode se julgar impedido, por exemplo, por se tratar de uma proposta de um colega de laboratório ou ainda por estar passando por alguma dificuldade pessoal relacionada a algum tipo de doença. Nesse caso, ele pode solicitar dispensa de emissão de parecer, que é analisada pela área técnica do CNPq. Se o pedido for acatado, a área técnica deve avaliar a necessidade de indicar novos consultores para análise da proposta. Caso não existam impedimentos para a análise da proposta pelo consultor ad hoc ou um eventual pedido de dispensa não tenha sido acatado, o consultor deve realizar a análise da proposta e emitir um parecer. Nesse caso, a proposta é analisada individualmente quanto ao seu mérito científico. Após a emissão de pareceres de enquadramento pelos técnicos e dos pareceres de mérito individual da proposta pelos consultores ad hoc, os comitês de assessoramento, considerando os pareceres anteriores, também analisam o mérito das propostas, mas de maneira relativa demais, produzindo um ranking que as classifica em ordem de prioridade. Após a emissão dos pareceres de recomendação pelos comitês, o diretor da área técnica emite um parecer de deliberação final, considerando especialmente a quantidade de recursos financeiros disponível, pois, eventualmente, pode não haver recursos suficientes para apoiar todas as propostas que possuem mérito, ou seja, o diretor efetua uma linha de corte. Do ponto de vista tecnológico, o parecer de deliberação final é o único dentre os pareceres que é obrigatório, sendo suficiente para que os fluxos prossigam para as etapas seguintes. Após o registro da deliberação final, o sistema efetua alguns procedimentos em paralelo. Para as propostas não aprovadas, são enviados comunicados com o resultado para os proponentes. Para as propostas aprovadas, se houver custeio capital aprovado, o sistema inicia o processo de empenho do recurso e realiza uma verificação de pendências ou inadimplências do proponente. O resultado dessa verificação é registrado em um documento de nada consta, e um comunicado é enviado com o resultado do julgamento para o proponente. Caso alguma pendência tenha sido identificada, o comunicado inclui também essa informação, indicando que o proponente deve regularizar as situações identificadas para prosseguir com o recebimento do apoio aprovado. Após o recebimento do comunicado, tanto os proponentes que receberam resultado desfavorável quanto aqueles que receberam resultado favorável, mas com algum tipo de corte dos recursos solicitados, podem optar por apresentar um recurso denominado pedido de reconsideração. Os recursos apresentados são avaliados pela COPAR,
Comissão Permanente de Avaliação de Recursos, e os passos seguintes são equivalentes àqueles que são seguidos após a deliberação final. Algumas mudanças no processo de análise e julgamento vêm sendo discutidas ultimamente, mas nem todas estão implementadas integralmente de forma automatizada nas soluções tecnológicas. Até a emissão dos pareceres por consultores ad hoc, o fluxo permanece o mesmo. Uma das mudanças é a inclusão da etapa de emissão de parecer pelo comitê de relevância entre a conclusão da emissão dos pareceres ad hoc e a emissão de parecer de recomendação pelo comitê de assessoramento. Um outro bloco de mudanças e que tem maior impacto é a criação do conceito de deliberação preliminar. No novo fluxo, após a emissão do parecer de recomendação pelo comitê de assessoramento, as diretorias das áreas técnicas emitem um parecer de deliberação preliminar equivalente ao antigo parecer de deliberação final. Depois disso, o sistema efetua a divulgação do resultado preliminar e os proponentes que receberam indicação de resultado desfavorável ou favorável com corte naquilo que foi solicitado originalmente podem apresentar recurso. Os recursos são submetidos para a análise da COPAR, que emite parecer correspondente e que pode ou não alterar o resultado da deliberação preliminar. Depois disso, todas as propostas, tenham passado pela COPAR ou não, são submetidas novamente às diretorias das áreas técnicas para a emissão do novo parecer de deliberação final, onde não cabe mais a apresentação de recursos pelos proponentes. De forma semelhante à do fluxo anterior, são emitidos comunicados para proponentes que tiveram seu pedido negado, e para propostas aprovadas, são realizados em paralelo o processo de empenho, nos casos em que houve aprovação de custeio capital, e o processo de geração de nada consta e envio de comunicado do resultado. Após a conclusão da etapa de análise e julgamento, as propostas aprovadas são encaminhadas para a etapa de contratação, onde o CNPq e o proponente, agora beneficiário de algum tipo de apoio, registram seu compromisso mediante a emissão de um termo. Alguns tipos de benefício requerem que o beneficiário possua um e-mail institucional, que é uma conta de e-mail com um subdomínio do CNPq, onde a instituição garante a entrega das mensagens, o que não pode ser feito em contas de e-mail gerenciadas por terceiros. Se a conta de e-mail é exigida e o beneficiário não a possui, deve efetuar a criação utilizando funcionalidade específica para isso. Alguns tipos de benefício requerem ainda que o beneficiário apresente informações complementares àquelas já enviadas até então, como, por exemplo, o fornecimento de alguma documentação comprobatória, a informação de dados bancários para recebimento de recursos ou a data prevista para embarques para o exterior. Algumas dessas informações ou documentos podem requerer ainda a análise de conformidade por um técnico de uma unidade de apoio operacional do CNPq. Essa análise da documentação complementar ocorre de forma paralela à assinatura do termo de concessão pelo beneficiário. Após a assinatura do termo pelo beneficiário, o sistema gera um nada consta e disponibiliza o termo para assinatura pelo representante do CNPq. Se o benefício é uma bolsa no exterior, em paralelo à assinatura do termo de concessão pelo representante do CNPq, um gestor de outra unidade operacional realiza a assinatura de uma carta de benefícios,
que é então enviada pelo sistema para o beneficiário. A grosso modo, essa carta é exigida por algumas instituições no exterior como indicação de que o CNPq se comprometeu com a aplicação de recursos para a formação do beneficiário. Após a assinatura do termo pelo representante do CNPq, dois caminhos seguem em paralelo. De um lado, outro representante do CNPq assina o termo como testemunha e o sistema envia uma cópia do termo assinado para o beneficiário. Do outro lado, o sistema gera um novo nada consta, a área operacional executa procedimentos de publicação da concessão no Diário Oficial e o sistema envia um comunicado para o beneficiário informando que a contratação foi concluída. Como foi visto anteriormente, além das bolsas individuais, onde o CNPq concede a bolsa diretamente para o interessado, também são concedidas cotas ou saldos financeiros para que representantes de instituições de ensino ou pesquisa ou coordenadores de projeto indiquem quem será o bolsista a ocupar uma bolsa. Para ser indicado para uma bolsa, um bolsista precisa possuir currículo Lattes criado e atualizado com devida validação junto à base de dados da Receita Federal, de forma semelhante ao que foi visto como pré-requisito para o interessado apresentar propostas. O representante da instituição ou coordenador de projeto realiza a indicação do bolsista, o que gera um número de processo filho vinculado a um processo mãe, institucional ou do projeto. Depois disso, o bolsista é comunicado e deve aceitar expressamente a indicação. A depender da modalidade, o processo do bolsista pode ser incluído imediatamente na folha de pagamento para processamento no momento oportuno, ou pode requerer uma análise prévia de alguma área de negócio do CNPq antes que seja colocado em folha. Primeiro vamos percorrer o caminho onde a análise prévia não é requerida. Nesse caso, o bolsista é colocado em folha e, se uma análise é requerida, mesmo que posteriormente, o processo é submetido para análise por uma área de negócio do CNPq. Se o resultado da análise for favorável, o esperado é que o bolsista já esteja em folha e nenhum procedimento adicional precisa ser realizado. Já se o resultado da análise for desfavorável, o bolsista já estará em folha e precisará ser retirado de lá. O outro caminho acontece quando a análise prévia é requerida, e nesse caso o bolsista não é colocado imediatamente na folha de pagamento. Nesse caminho, se o resultado da análise for favorável, o bolsista ainda não estará em folha e deverá ser incluído. Já se o resultado for desfavorável, como o bolsista já não está na folha, nenhum procedimento adicional é necessário. Os fluxos de pagamento são diferentes para custeio capital e para bolsas. O pagamento de custeio capital, de forma geral, é realizado com o uso de cartão pesquisa e com comunicação junto ao Banco do Brasil e ao CIAF, intermediada pelo Confio, que é o sistema de controle orçamentário e financeiro do CNPq. Dois procedimentos são realizados em paralelo. De um lado, é feito o empenho dos recursos, cuja solicitação foi iniciada já a partir do final da análise e julgamento de propostas aprovadas e que são efetivadas no CIAF por meio do Confio. De outro lado, são realizados os procedimentos para a criação do cartão. O sistema gera um arquivo de remessa que é enviado por um técnico na aplicação do Banco do Brasil. Depois, o técnico obtém o arquivo de retorno
e o submete para processamento no sistema de fomento. Com o empenho realizado e o cartão criado, o sistema solicita a realização do pagamento, que é efetivada pelo Confio em comunicação com o CIAF e com o Banco do Brasil. O pagamento de bolsas é realizado pelo processamento mensal de folhas de pagamento conforme um calendário pré-definido. Por volta do dia 15 de cada mês, um técnico comanda o processamento da folha prévia. Após a conclusão do processamento, o sistema gera diversos relatórios sumarizados e detalhados da folha prévia para que as áreas de apoio operacional e de controle orçamentário e financeiro revisem os dados e providenciem eventuais ajustes nos processos, tais como alteração de discriminação orçamentária. Por volta do dia 20 de cada mês, um técnico obtém os arquivos da folha de pagamentos da CAPES e comanda o processamento da folha definitiva. No processamento da folha, o sistema libera cotas ocupadas por bolsas que estejam no último mês de vigência, gera arquivos dos processos em folha para disponibilização para a CAPES, verifica e retira da situação de pagamento os processos de bolsistas que estejam em duplicidade entre as folhas do CNPq e da CAPES e gera relatórios com dados sumarizados e detalhados da folha definitiva. Após o processamento da folha definitiva, os caminhos são distintos para as folhas de pagamento no país e no exterior. Para as folhas de pagamento no Brasil, o sistema de fomento envia um comando para que o Confio efetive o pagamento junto ao CIAF, que, por sua vez, envia os créditos para os bancos. Para as folhas de exterior, os pagamentos são realizados com o uso de um cartão específico. O sistema gera arquivos de remessa para a criação de cartões que são enviados por um técnico para o Banco do Brasil no exterior. Depois, o técnico obtém os arquivos de retorno de criação do cartão e o submete para processamento no sistema de fomento. O sistema gera arquivos de remessa para a realização de crédito nos cartões que foram criados, que são enviados por um técnico para o Banco do Brasil no exterior. Depois, o técnico obtém os arquivos de retorno de crédito nos cartões e os submete para processamento no sistema de fomento. Após o processamento dos pagamentos, seja no exterior com o envio de arquivos para o Banco do Brasil, ou no país pela comunicação com o CIAF via Confio, um procedimento final é realizado, denominado efetivação da folha, que essencialmente marca os pagamentos na base de dados como realizados e confirmados. Após o término da vigência do processo de fomento, o beneficiário deve realizar a prestação de contas, que, internamente ao CNPq, se subdivide entre prestação de contas financeira e relatório técnico. Já no momento da execução do benefício, quando o beneficiário começa a receber os recursos financeiros, o sistema cria e disponibiliza um formulário para prestação de contas. Quando o processo se aproxima do término da vigência, o sistema inicia o envio de uma série de comunicados informando o beneficiário sobre a necessidade de preenchimento e envio da prestação de contas. O mesmo é feito após o término da vigência, indicando que o período para a prestação de contas foi alcançado e que ela deve ser enviada. O beneficiário deve realizar o preenchimento do formulário de prestação de contas, o que não necessariamente precisa ser feito apenas após o término da vigência do processo. Em um projeto de pesquisa, a movimentação financeira pode ser cadastrada e os comprovantes enviados ao longo de sua execução, por exemplo. No momento oportuno, o beneficiário deve explicitamente enviar o formulário para o CNPq. Após o envio,
podem ocorrer dois fluxos em paralelo. De um lado, se há necessidade de devolução de recursos, por exemplo, pelo não uso e comprovação da totalidade de custeio ou capital, o próprio beneficiário pode gerar uma GRU para realizar um pagamento e devolver o recurso à União. De outro lado, iniciam-se os processos de análise da prestação de contas pelo CNPq. Aqui também há caminhos que ocorrem de forma paralela. Por um lado, o sistema cria um fluxo de análise do relatório técnico enviado pelo beneficiário. Essa análise é realizada pelas áreas finalísticas de fomento do CNPq, ou seja, pelas unidades vinculadas às diretorias técnicas. A área técnica analisa o relatório e, eventualmente, pode identificar a necessidade de solicitar apoio de um consultor ad hoc ou do comitê de assessoramento. Se esse for o caso, o ad hoc ou o comitê de assessoramento realiza a análise e retorna o resultado para a área técnica. Após sua análise, seja com ou sem o apoio de ad hoc ou do comitê de assessoramento, a área técnica pode identificar a necessidade de solicitar que o beneficiário efetue algum tipo de ajuste. Se esse é o caso, a área técnica solicita uma retificação e o beneficiário envia uma retificação de relatório técnico, que é novamente analisada pela área técnica. Após sua análise final, não cabendo mais retificação, a área técnica emite um parecer sobre o relatório técnico. O outro caminho que corre em paralelo à análise de relatório técnico é a análise de prestação de contas financeira. Entretanto, esse caminho só é percorrido se o beneficiário recebeu custeio ou capital. Se esse for o caso, o sistema cria um fluxo de análise pela coordenação da prestação de contas. A área analisa a movimentação financeira e, eventualmente, pode identificar a necessidade de solicitar apoio da área técnica de fomento quanto à pertinência de determinado gasto. Se esse for o caso, a área técnica realiza a análise e retorna o resultado para a coordenação de prestação de contas. Após sua análise, seja com ou sem o apoio da área técnica de fomento, a área de prestação de contas pode identificar a necessidade de solicitar que o beneficiário efetue algum tipo de ajuste. Se esse é o caso, a área de prestação de contas solicita uma retificação e o beneficiário envia uma retificação de prestação de contas financeira. Se essa retificação implicou na necessidade de devolução de recursos, o beneficiário novamente tem a oportunidade de gerar uma GRU para devolução de recursos à União. Após sua análise final, não cabendo mais retificação, a área de prestação de contas emite um parecer sobre a prestação de contas financeira. Se tanto a análise do relatório técnico quanto a análise da movimentação financeira foram aprovados, o sistema envia um comunicado para o beneficiário com esse resultado e encerra o processo. Entretanto, se o resultado de uma das análises for desfavorável, o processo é enviado para a realização de cobrança de devolução de recursos.
Há ainda um fluxo de exceção que ocorre caso o beneficiário não envie a prestação de contas após o prazo estabelecido. Nesse caso, o procedimento envolve tentativas de contato do CNPq com o beneficiário para cobrar o envio da prestação de contas e, persistindo o problema, o CNPq instrui um processo administrativo e submete para cobrança de devolução de recursos. Aqui há um detalhe quanto a qual unidade do CNPq efetua esses procedimentos. Quando houve aporte de custeio ou capital, quem realiza os procedimentos é a coordenação de prestação de contas. Caso contrário, as ações são realizadas pela coordenação de apoio operacional ao fomento. Com isso chegamos ao fim desse vídeo. Espero que o conteúdo tenha cumprido o objetivo de apresentar uma visão geral sobre os processos de negócio relacionados ao fomento no CNPq, inclusive servindo como ponto de partida para que possam buscar informações ainda mais detalhadas, se for o caso. Caso possua alguma dúvida sobre a apresentação ou queira enviar algum feedback, entre em contato pelo e-mail guilherme.reis@cnpq.br. Um abraço e obrigado!